Jornalismo, entretenimento, Pai Kleber Diogun no ar no Klebercast. Ou, como vocês quiserem chamar costumeiramente, Maria Padilha de cara com a realidade de volta com vocês. Espero que todos vocês estejam bem pelo Brasil e pelo mundo, a todos os meus filhos do Brasil, América do Sul, do mundo também, aquele beijão do papai. Estamos aqui hoje com uma presença essencial e muito forte, feminina. E você que está nos acompanhando, se inscreva no canal, deixa seu curtir, porque isso ajuda a ajudar mais pessoas de forma mais direta, didática e efetiva. E hoje tem um bom papo aqui de pets, né? A gente sabe que animais têm uma mediunidade, uma paranormalidade assim extraordinária. A gente vai estar conversando aqui esse papo requintado muito chique com a bênção de Maria Padilha. Estamos aqui com filhas e debatedoras, né? Temos estreantes aqui com a gente. Então a gente vai apresentar aqui elas. Bom, a Luciana aqui todo mundo já conhece, mas dá um alô pro pessoal. Oi, gente. É Luciana Tavares aqui de novo, de Oiá. Então, encontro cada vez mais de estar participando aqui dessa inspiração de cara, né, com a realidade com Maria Padilha e o pai Kleber aqui. É isso aí. Estamos aqui com a estreante Mãe Michele de Oiá, que tem inclusive casa aberta, mas também é uma mulher empresarial, uma das patrocinadoras dos programas do nosso podcast lá pela Rádio Vibe Mundial. Michele Joias, você que está procurando joia, inclusive está aqui no Monstruário, lindíssimos. Chama ela, o preço é bom, é de qualidade, você vai ficar linda. Ou se você também quiser deixar o seu homem lindo, ela também tem, tá? É unissex, tá? Não tem essa. Você vai encomendar da forma que você quer, ela vai te colocar da forma que você quer, de forma extrema e personalizada. Dá um alô, Mãe Michele. Com certeza. Primeiramente, agradecer, né, de estar aqui com vocês todos, né? Maravilhosas essas mulheres guerreiras como eu. E o pai Kleber também, né? Que é maravilhoso estar aqui à frente com vocês. Que bom. Muito obrigado pela sua presença, viu? Axé. E estamos com uma outra grande empresária e veterinária e mulher de axé também, iniciada, de Oxum, hein? Que é a Tarsila. Dá aí um alô para as pessoas. Tudo bem? Você que tá procurando, seu animalzinho tá doente, tá precisando de diagnóstico, você tá precisando de uma veterinária especialista com preço bom e com efetividade, eu, pai Kleber, recomendo ela. Tudo bem, pessoal? É muito prazer estar aqui com vocês, principalmente com você, pai. Obrigado por tudo sempre. É isso aí. E a gente vai dando vazão e razão pros nossos, né? Que é isso. E a gente vai, nesse bate-papo nosso aqui, tá? A gente vai começar falando de pets, inclusive, porque tem muitas pessoas que têm pets como a gente, gato, cachorro, e muita gente tem curiosidade qual é a interatividade deles no mundo espiritual. E lógico que você também vai falar um pouquinho do seu trabalho, né? Mas vamos começar a falar do seu trabalho. Qual é o seu trabalho, qual é os cuidados, qual é a sua especialidade nessa tratativa com os bichinhos, com os pets, com os animais? Eu sou odontologista veterinária, então eu cuido da boca, como todos os animais. E aí a gente faz de tudo que é relacionado à boca. Então o animal ele põe aparelho se precisar. Obviamente quando esse animal tem algum problema mastigatório, né? A gente não usa na odontoveterinária a parte estética que nem humanos. Então a gente põe aparelho, trata canal, põe implante, tudo que é relacionado à boca. Quer dizer, um tratamento bem diferenciado. Sim. Até porque muitas pessoas que estão nos assistindo têm essa curiosidade, né? Por isso que a gente trouxe você também. Porque as pessoas acham que a gente é afro, a gente não tem profissão, a gente só fica na questão da religião, do culto, né? E muitas pessoas te procuram, você atende em qualquer local do Brasil, você vai em qualquer lugar especificamente. Como é que funciona isso? Eu tenho um centro médico veterinário, mas eu também faço atendimento que a gente fala volante. E aí, qualquer lugar do Brasil que precisar, a gente também vai e faz o atendimento. Lembrando que também a gente mexe em boca de animais silvestres. Então, se algum zoológico, né, um centro de triagem precisar, que esses animais precisam muito, no caso dos silvestres, ocorrem muitas fraturas dentárias. Porque eles mordem grade, então quebram muitos dentes. Não tem muita noção, né? Porque é um animal silvestre, tá ali na natureza, não tem muita noção das coisas, é isso? E por conta do estresse de ficar, né, num ambiente que não é tão grande. Lembrando que, pessoal, o zoológico não é vilão, tá? Que muita gente fala que o zoológico é ruim, não. O zoológico é um mantenedouro e até pra gente guardar espécies que
estão em extinção, o zoológico ele faz isso, né? O zoológico tem um trabalho muito grande em reproduzir animais que estão em extinção. Nossa, que interessante. Faça uma pergunta para sua irmã aí, ó. Algo que me chama muita atenção é o som dos animais. Eu que gosto, cultivo alguns animais, eu tenho muitos gatos também, e sinto que eles se comunicam com a gente. Isso é verdade? Como é que funciona? Sim, é verdade, sim. Os gatos, eu poderia dizer que são um dos animais mais místicos que a gente tem. Então, o gato, por exemplo, se você está com dor na barriga, quem tem felino, de uma maneira geral, ele vai deitar em cima da sua barriga, né? E o gato, ele faz vários tipos de som, vários miados, vamos dizer assim, e cada um demonstra uma coisa. Então, você tem que ficar ali observando. Todo animal precisa dessa observação para você entendê-los melhor, né? Já que eles não falam, a gente precisa ter uma observação maior, mas cada miado tem um significado, sim. E os animais silvestres também, dependendo assim, por exemplo, o papagaio, ele normalmente também interage muito com o dono. E o que você normalmente repete, por mais que ele repita, ele também aprende só por observação. Isso eu achei também bem interessante, esse contato todo. E como é que funciona, assim? Você falou do zoológico e também do seu trabalho. Tem algum treinamento que vocês fazem em relação também a essa parte do som, a ensinar o animal, seja ele não só o silvestre, outros animais mais domésticos também? Aí, na verdade, entra numa área que já não é tão veterinário. Geralmente são adestradores, né? Por exemplo, na área de silvestres selvagens, existem adestradores próprios para esses animais. Porque na área de silvestre, por exemplo, pensando num papagaio, numa arara, você precisa ter um contato diário e de uma maneira correta para que esse animal se aproxime mais de você. Eu digo animais que são comprados legalizados da maneira correta, tá? Então, precisa desse trato todo dia de uma maneira correta para que você consiga, que ele consiga interagir melhor com você, né? E aí você entenda, por exemplo, o que ele tá te dizendo. Por exemplo, no caso das araras, eles fazem uma mímica como se estivesse dançando, mas eles têm o costume de guardar um tanto de comida no papo. Então, porque a arara só escolhe uma pessoa como dono, que é o parceiro dela, pela vida toda. Então, às vezes, quando ela começa a entrar no cio, ela faz isso e ela regurgita a comida e acaba dando a comida ali na sua mão como se estivesse te alimentando. Olha que então, interessante. Isso aí é só pra gente... A natureza uma das coisas que, né... Uma dúvida que eu tenho, inclusive, a filha Luciana mandou bem aí na pergunta, mas você tem um pouco de adestradora também, né? Porque, pra lidar com todo tipo de animal, tem que colocar remédio, tem que fazer... Você tem que ter um jeito, você tem um jeito particular e peculiar nessa situação. Na verdade, a gente tem que entender... Primeiro que você tem que amar muito o que você faz, né? Sim. Coisa que eu observo que você gosta. Isso, tudo, mas veterinário é mais ainda, porque... O animal, ele não fala e a gente tem que ter um olhar de um todo, de uma maneira diferenciada para entender o que ele tem. E aí essa questão do adestramento, eu digo adestramento para você precisa entender a espécie. Por exemplo, no caso dos felinos, o felino tem particularidades que ajudam, por exemplo, no tratar. Então, por exemplo, o felino chega para uma consulta, o gato ele não gosta de ser apertado. Então, se você começar a conter, ficar segurando muito, não vai rolar. Aí, Gabriel, tá vendo, Gabriel? Ele te arranha, ele te morde. Então, não dá. O gato não gosta disso, né? Assim como, por exemplo, existem lugares certos para você fazer carinho no gato. E alguns outros animais também têm essas áreas específicas que você tem que saber operar. Tem, mas o gato é pior. É o pior de todos. Tá. Então, por exemplo, começou a bater muito o rabo. O gato, quando você tá mexendo, ele tá balançando o rabo, ele não tá gostando. Então, você já tem que ficar esperto. Afasta. Porque ele vai te bater. Certo. Olha como é que ela tem expertise, né? pai. Interessante, né? Bom, antes de a gente prosseguir nesse papo maravilhoso, passa seu telefone, como te acha de novo, por favor. Que eu tenho muita certeza que as pessoas vão te procurar. Então, é 11 96904 1012. Repete. 11 96904 1012. Eu vou fazer uma pergunta pra mãe Michelle em cima dessas questões de animais, tá? A gente vai começar as perguntas de mediunidade aqui. Que ela também é uma mulher muito mediúnica, também é filha de Maria Padilha. Mãe Michelle, você acha que os animais, eles sentem as coisas antes que a gente percebe? Qual que é a sua opinião, a sua visão? Com certeza. Principalmente os gatos.
Eu acho que os gatos, eles têm uma ligação até com o Exu muito forte. Sim, concordo. Até com a Dona Maria Padilha mesmo, né? Eu mesma tenho gatos, gosto muito. Inclusive, assim, quando chega pessoas que eles não gostam... Você já fica alerta. Exatamente. Legal. Eles já vêm aí transmitindo a energia. Às vezes até avisando, alertando, né? Sobre aquela pessoa que está adentrando o nosso lar, que é um ambiente sagrado. Então, tem tudo isso aí. Os gatos, na minha opinião, totalmente ligados, sim. Uma outra pergunta interessante, porque você é uma mulher que tem casa aberta, muito Certo. mediúnica. Quando você tem essa observação do animal, você se guia muito pelo sentimento dele naquele momento? Você já fica em alerta com aquela pessoa? Com certeza. Qual 100%. que é a recomendação que você dá para as pessoas do Brasil que estão te assistindo agora? O gato, quando sentir que ele, como falei, não, ele dá algum sinal, não tá gostando de alguém que adentrou a sua casa, às vezes ele tá muito próximo à criança, então ele está ali avisando, alertando que essa pessoa tá com uma energia negativa, tá com alguma... chegando ali, se aproximando até sua casa com alguma situação de querer, né, observar o que você tem na sua casa. A pessoa não tá com aquele propósito legal. Então, eles são os primeiros a sentirem isso. Eles são os primeiros a alertarem sobre isso. Então, é até importante as pessoas que têm esses bichinhos, né, saberem, justamente como eu falei, da ligação deles com o Exu, com o Pombogira. Com a espiritualidade em si. Exatamente, com a própria Certo. espiritualidade em si. Certo. Que eles sempre vão auxiliando nessa questão aí. Muito interessante. Qual que é a sua opinião? Eu observo que, além do comportamento que muda, que a mãe Michele explicou bem aí, há uma questão também dos sons, eu já observei, e de se esconder, de repente, no ambiente. Outra questão também bem interessante é que o gato, como ele absorve tudo, ele pode ficar doente, ele pode, de repente, até dar a vida para salvar naquela energia negativa que Para está com seu vindo dono. ali para o seu dono. Certo. E uma questão muito interessante que eu já observei nos animais é também o fluxo, às vezes, lunar. O gato, ele tende, principalmente na lua cheia, ele fica com muita energia. Então, se você aí que tem o seu gato, é importante saber também que ele tem fases, há momento que ele precisa se movimentar mais, há momento que ele quer dormir mais, quer dizer, ele está transmutando alguma energia ali do próprio ambiente. Verdade. Então, tudo isso inclui você também ter uma certa intimidade com o seu pet, o seu animal. Isso serve até mesmo para quem tem cachorros. Porque às vezes o cachorro fica doente do nada, às vezes ele está absorvendo toda uma energia. E já recebi também, numa das minhas experiências, de cuidar de animal. Às vezes dá aquele banho de deboru, de pipoca, para poder já dar uma retirada naquela energia, né, pai? Para poder, assim, tá auxiliando ali, às vezes, na saúde daquele animal. Tá, vocês veem opiniões, né, distintas, interessantes, você que estão... Tá bem interessante. Uma pergunta pra você, Tarsila. Quando o animal chega lá pra você cuidar, é uma pergunta muito boa, né? Com o dono lá e tal, você percebe a energia de que aquele animal é tratado, a energia do dono, tem uma coligação? Qual que é a sua visão que você pode passar para as pessoas desse mundo que às vezes é muito pouco conhecido? Porque todo mundo fala veterinário, mas ninguém se interessa muito de adentrar esse tipo de assunto. O que você pode nos elucidar aqui, por favor, para a gente aprender com você um pouquinho também? Por exemplo, né, eu atendo odonto, mas eu trafego em outras especialidades. E eu trabalho Mulher versátil, eu gosto disso. eu trabalho com floral, toda essa parte de energia, e a gente percebe que todos os animais que vêm com problemas dermatológicos, eles são o espelho do dono. Então, o animal que é muito ansioso, o dono também é muito ansioso. Né? E aí isso acaba atingindo totalmente na pele do animal. Então, o animal começa a se mutilar. Reflexo fica externo. Ó, pega a dica com ela, ó. Ela fala que você que é dono de pet, o reflexo fica externo. Vamos lá, continua. Pode E continuar. aí, por exemplo, também, né? Além da ansiedade, aquela pessoa que trata o animal como uma outra pessoa. O animal, ele tem que ser bicho, ele tem que ser animal. Então, chega num estágio que ele começa a ter problemas de pele porque ele não sabe se ele é gente ou se ele é animal. Ele começa a sair fora da natureza dele. Sim, eu já atendi animais que eu tive que manipular um floral que era um poodle, sentava no sofá quando eu cheguei na casa da pessoa para entender, porque quando a gente faz um floral, quando a gente está mexendo com energia,
você precisa fazer aquele floral para aquele animal. O floral ele tem que ser único, tá? Porque não adianta eu fazer um floral de medo, sendo que cada animal tem um tipo de medo. Então eu tenho que entender o que está acontecendo, o que causa aquele problema, para eu conseguir manipular o floral. E aí a hora que eu cheguei, o poodle tava sentado no sofá igual uma pessoa. Como a gente tá sentado aqui. E isso pro animal é muito ruim. Ele não ter essa distinção de ser humano com o animal. Ele precisa ser animal. É horrível isso, gente. E aí, na verdade, ele começa a se... Então, tem uns que se mutilam, começa a cair pelo, aí começa a refletir totalmente na pele. Então, existe a necessidade de tratar o animal como animal. Isso não quer dizer que a minha cachorra, por exemplo, ou meu gato não durma na minha cama, não é isso. Mas tem que ter um limite, né? Outra coisa também, a gente tem que lembrar que nós, seres humanos, somos chefe ou a chefa da matilha. Perfeito. Então, se você Eles não... entendem isso também. Entendem. E olha uma coisa assim, uma dica super sutil que a gente acaba fazendo e que faz toda a diferença. Você acorda de manhã, muitas pessoas fazem o quê? Elas dão a comida pro animal primeiro para depois tomar café. Não, você tem que comer primeiro. Porque o chefe da matilha, ele não come por último, né? Os outros, os que vêm atrás do chefe da matilha, eles comem o resto, vamos dizer assim. Então, quando você senta na mesa e come primeiro, o animal entende que tem uma hierarquia. Porque senão ele não te respeita. E isso é uma questão daqueles animais que ficam agressivos. Animais que quando você sai, fecha a porta, ele avança. Você não pode receber visita porque o animal acha que é dono de todo mundo. Ele começa a ter uma predominância na casa da pessoa. E aí depois você não consegue mais controlar esse animal. Então, são mudanças sutis que nós temos que fazer para ele entender que existe um líder. Entender que ele é animal. Então, Ótimo. Michele, Luciana, vocês como um acordo também entende que essa questão de realmente o animal ele tem que ter um carinho, mas tem que ter um limite. Você concorda com isso? Dá a sua visão. Concordo sim. E assim, dentro da visão da espiritualidade também, eu acho que até muitas pessoas vão se identificar, né? De acontecer de o seu bichinho te defender, né? Quando você sofre uma demanda, uma situação. Então, assim, eles são muito importantes na nossa vida, na minha opinião. A gente tem que ter, sim, essa rotina, essa atenção, como a doutora mesmo falou, tratar como um animal, mas sempre com total atenção. Até pelo que ela falou, de o seu pet sentir você transmitir, né? Eles transmutam a energia. Então, isso é necessário, né? Eu convivo com eles. Essa importância de ter esse limite, essa educação é muito... Achei, assim, incrível. Viu? Toda essa explicação foi uma aula. Interessante. Porque eu me compadeço muito de animais que às vezes estão na rua. Então, eu às vezes acabo adotando alguns que vêm, né? E é bem interessante porque cada um tem uma personalidade e você precisa lidar ali. E às vezes eles precisam realmente entender quem é o líder, o chefe. Essa questão da comida, a questão do comando que a gente dá, às vezes sim, não, como você vai lidar ali com esse animal, para mim faz toda a diferença. E nessa experiência que eu já obtive, alguns eles vêm com determinados vícios que só com o tempo que você consegue lidar. Até para que ele não te morda logo de imediato, dependendo de se ele tiver ferido ou algo do tipo assim, do que eu já resgatei. Tem uns que são mais velhos que são mais difíceis. Quando eles são mais novos, eles acabam sendo mais maleáveis, flexíveis para você colocar um pouco desses limites. Isso é bem interessante, principalmente para o gato, porque o gato ele pode arranhar. Se você ficar, como você bem colocou, ficar apertando, ou ele entender que ele é o dono da casa. Se o gato entender que ele é o dono da casa, aí acabou a moral. Ele não te respeita, arranha a porta, ele acha que ele pode tudo a hora que ele acha interessante, principalmente pelo som. A gente estava conversando pelo som e eu achei isso muito interessante, porque eu tenho gatos e o gato faz miados diferentes. Principalmente assim, se estiver pedindo socorro é um miado, se estiver brincando ou fazendo mãe é outro miado. E assim também os cachorros que eu costumo adotar e ter essa experiência. Bom, pautas interessantes aqui, né? Maravilhosas. Inclusive, eu vou fazer um convite para vocês que venham ao programa. Se vocês acharem muito interessante, eu tenho certeza que vão achar muito interessante esses tópicos.
A gente pode até fazer uma parte 2, porque acho que é muitos assuntos, eu acho que tem muita coisa para saber. Tem muitos animais para serem debatidos, né, esclarecidos, falado, né? Mas eu vou fazer mais uma pergunta aqui para a doutora. No caso do desencarne, você que lidar com essa questão aí de operatório, pós-operatório, essa coisa toda e tal. Os donos, obviamente, a maioria eu acho, eu creio, tô fazendo essa pergunta como não tenho essa experiência, ficam abalados e tal. Você sente ainda a presença desses animais durante algum tempo? Não? Como que é essa sensação espiritualizada da sua profissão, para as pessoas entenderem um pouquinho aí? Existem pacientes, quando o paciente ele é muito, muito presente, por exemplo, na vida, né? Nossa vida, na clínica, a gente sente ainda depois, né? E teve um caso até tem pouquíssimo tempo, uma paciente que eu tratei muitos anos, e aí a gente optou pela eutanásia, não tinha mais o que fazer, e aí várias vezes eu a via na clínica. Nossa, ou seja, a presença do animal fica ali ainda durante um tempo, entendeu? Eu sei que, não, como eu falo, acho que todo animal racional e irracional, porque eu tô quase desconsiderando que nós homens somos racionais, tá? Eu acho que os animais estão tendo mais vantagem que nós homens hoje em dia. Mas vamos lá, eu vou ter que fazer essa pergunta. Você acha que depois do desencarne, da passagem desse animal, alguns vêm até como forma de agradecimento por você ter tentado resgatar a vida deles? Sim, não é que nem um egum que fica atormentando, não. É totalmente diferente, né? O animal ele tem a consciência que a natureza dele chegou, que o momento dele chegou. Certo. E aí, por exemplo, essa paciente, quando eu a vi, era nítido que ela estava dizendo assim, ó, eu tô bem, eu sei que, né, vocês sentem a minha falta, mas tá tudo bem. Nossa, que interessante. E qual a operação, qual o caso assim mais complexo assim que você pegou dentro da sua profissão? Posso contar um caso? Não, vamos lá. Agora que a gente fez, a gata foi colocar um microchip de um convênio, e aí depois de 8 meses começou a ter um aumento de volume em pata. E aí, no local do microchip? Isso, no local do microchip. E aí de primeira a gente optou por não mexer. E aí depois a gente fez alguns exames, só deu assim um processo inflamatório. Não dava pra eu saber se era um câncer, né, o que era. Só que aí começou a aumentar muito, e ela uma gata de 17 anos. Nossa, já tinha uma idade. A gente, chegou um momento que ela tava com muita dor, e aí conversando com metade da equipe disse, não tem jeito, eutanásia. E aí eu, como sou uma pessoa teimosa, a outra metade da equipe disse, não, dá pra operar. Isso. E aí o tutor, né, o dono da gata disse pra mim, doutor, eu quero tentar. Eu falei, você tem certeza? Tenho. E ela, assim, doente renal crônica num extremo. E aí a gente foi, chamei um cirurgião de cirurgias especiais pra fazer. A gente fez a amputação da pata da frente. Ela ficou alguns dias internado. Foram dias bem difíceis. Teve um dia que eu achei que ela ia realmente desencarnar, porque nós tivemos que usar medicações super fortes, né? Que a gente chama de noradrenalina, que é uma medicação quando a pressão tá muito baixa. Ou seja, o último recurso. E a gata, no fim do dia, levantou, começou a comer sozinha, levantou a cabeça, né? E aí a gente vem fazendo fisioterapia, acupuntura. Eu também faço acupuntura, essas coisas também. Nos animais. Isso. Legal. E aí a gente foi fazendo. E hoje essa gatinha tá andando, com dificuldade, mas já tá andando. E tá bem, e o dono dela tá super feliz, e a gente mais ainda, que isso quer dizer que a idade não é impeditivo de cirurgia, né? Só basta a gente ter um propósito e querer que as coisas aconteçam. Então isso, quando você consegue esse sucesso diretamente da forma medicinal, diretamente da forma humana, ou diretamente ou indiretamente da forma espiritual, é gratificante. Você se sente realizado, né? Na verdade, assim, muitas vezes, não fui eu que operei, porque, né, não é a minha especialidade de cirurgia, mas... Mas passa pelas suas mãos, né? Mas, muitas vezes, quando eu tenho algum caso, por exemplo, de boca, né? Tumor em boca e tudo mais, porque a gente faz todo um planejamento cirúrgico, mas é na hora que
você tá lá que o bicho pega. E às vezes eu tenho uns estalos assim, que a impressão que eu tenho que não sou eu que tô ali operando. Né, aí já vem a questão do lado espiritual. Então, pra gente já virar os assuntos, a gente vai voltar a catarse lá aqui. Tá? Vamos ter que voltar, não tem o que fazer. Porque eu fiquei muito curioso também, é que a gente tem que falar de algumas questões espirituais, tem que apresentar a Dona Michele aqui também. Mas, deixe seu telefone mais uma vez para as pessoas te procurarem, por favor. Vai estar passando no GC também, mas por favor. É 11 96904 1012. Outra coisa, deixa as suas especialidades para as pessoas te procurarem também. Então, eu atendo odontologia, dermato, faço floral, acupuntura, fisioterapia, mais ou menos isso. Bom, eu recomendo, vocês viram alguns casos aqui bem específicos do tratamento dela. Ela é uma profissional de sucesso, uma profissional renomada, tá super adaptada. Inclusive, a gente tá aqui nas instalações modernas do nosso estúdio aqui, do Pode Vir, na região da Paulista aqui. A gente passou perto de alguns hospitais, algumas clínicas, que ela foi olhando assim dentro do carro e falou, já fiz ali, já fiz aqui. Verdade. Então, é super confiável. Eu falo porque os meus animais estão curados, estão bem cuidados por causa dessas mãos hábeis, tá? Então, você que tá interessado, procura a doutora que vocês vão se dar muito bem. Obrigado pela sua presença, mas você não vai sair daqui, você vai ficar aqui que a gente vai entrar num outro assunto agora. Antes de tudo, antes de a gente começar o assunto, vamos falar do seu lado empresarial primeiro, né? Joias, né? Eu sei que você também confecciona paramenta, entre outras situações. Especifica o que você faz, para aí a gente começar a entrar e mostrar a sua arte maravilhosa aqui no programa. Tá bom, pode deixar. Então, vamos lá. Tem todo o trabalho de joias, né? As joias você vai escolher, encomendar de acordo com o que você quiser, de acordo com o seu orixá, né? Hoje, olha aí, personalizado, tá vendo, gente? Exatamente. Costumo dizer, um designer de joias, né? E ter até aquela sensibilidade ali de sentir o que colocar, o que fundamentar, né? Como o nosso próprio Pai Kleber nos ensina, né? Cada orixá, cada entidade tem o seu fundamento aí. Então, sim, hoje eu trouxe um pouquinho aqui, mas tem aí muito mais coisas. A variedade é grande. Exatamente. E assim, aí vem um projeto aí do Ateliê Maria Padilha, né? Nossa, que maravilha. Michele Joias, claro. E aí temos taças também personalizadas para suas entidades, paramentas de orixás, uma roupa mais específica, né? Uma coisa assim mais diferenciada. Porque assim, são nossos reis e rainhas. Então a gente tem que colocar eles, né? Como eles cuidam da gente, essa né? Taça, hein? Gostei, hein? Gostou, gente, se eu fosse né? vocês, eu comprava, hein? Tá tudo à disposição. Então, assim, se eu procurar hoje a Michele Joias, você vai personalizar algo exclusivo pra mim. Com certeza. Se eu falar, ó, eu quero tal coisa que ninguém vai usar, você vai lá e você faz. Ainda mais pro senhor, né? Que tem um estilo todo próprio, né? Certo, mas se qualquer pessoa que te procurar, com independente certeza. de culto, de religião, você faz, com você executa. certeza. Tem outras joias também, não só de religião, mas tem outros modelos, né? Modinha, que a gente costuma falar, tem modelo corrente Cartier, né? Tem outros modelos que fica aí à disposição, é gosto mesmo. Que me procurar, eu vou fazer ali pra pessoa, sim. Tem uma grande variedade. Tem, então. sim. E eu percebi uma coisa, né? Você tem uma dedicação, uma especialização, um requinte quando você faz, né? As joias, quando você executa esse trabalho maravilhoso que você faz, né? Foi a Padilha que te deu essa inspiração? Ou você foi aquela coisa autodidata? Explica pra gente como é que surgiu essa ideologia sua. Primeiramente, né, Pai Kleber, a Dona Maria Padilha das Almas, ela é tudo em minha vida. Se eu estou aqui hoje, em primeiro lugar, eu agradeço a ela. Ao Senhor também, ao Pai Ogum, né, que sempre me direcionou muito bem, né. E ela veio aí me livrando. Acho que todo mundo que tem uma Padilha de verdade sempre vai contar que teve um livramento, né? E ela veio aí me livrando de situações. Ela foi a primeira entidade que chegou na minha vida, né? Que me colocou ali no caminho de orixá. Que te abraçou, mesmo que me abraçou, que chegou com tudo. Sou Maria Padilha e estou aqui. E você vai cuidar de mim, vai zelar de mim. Escolheu também a mão para zelar, Axé. né?
É ela que manda, ela é a dona de tudo. Então ela né? que veio te dando essa inspiração. Com certeza. Ela que foi te colocando nesse caminho. Também. Porque é impressionante, né? Eu sou suspeito de falar dela porque eu também, além de ser devoto e filho, né, o requinte que essa mulher tem, né? Com Porque certeza. aqui nas suas joias, como a câmera tá bem mostrando, a gente vê o requinte, né? A gente vê, né? Olha esse monstruário, que coisa bonita, gente. Vocês estão entendendo? Isso aqui é só uma pequena amostra para vocês curtirem o trabalho dela. Sim. Mas é como eu falei, você vai chegar, vai procurar ela vai te dar algo assim super personalizado, ou com o seu nome, para sua esposa, pro seu esposo, depende do seu gosto, porque variedade com a Michele Joias não vai faltar, né? Com certeza. O que escolher pode me passar como... Às vezes a pessoa teve um sonho, a pessoa viu algum designer ali, ela gostaria de fazer. Ou eu até dou uma ideia como tá aprimorando, né? Mudando. Eu costumo também fazer peças assim diferenciadas para não ficar, né, igual ali. Então dá todo esse amparato aí, toda essa atenção para as pessoas, né? Uma pergunta muito interessante que você falou agora. Curiosidade minha, já vou passar para o seu irmão perguntar. Claro. Já chegou pessoas que sonharam com uma determinada joia e te procurou pra você fazer e você teve que se virar pra... Já Saiu contenta, a joia saiu tudo certinho? Já sim. Como é que é essa experiência aí? Já aconteceu também de eu estar ali fazendo a joia e aquela entidade, no caso foi uma Maria Mulambo, está ali conversando comigo e pedindo, coloca isso, coloca aquilo. E eu indo lá e fundamentando aquela joia de acordo com o que a pessoa queria, né? E a pessoa chegar e ficar assim, mas eu vi isso, eu sonhei com isso, sabe? E Nossa, até ficar meio boca aberta mesmo. Então, assim, aí nós temos uma outra vantagem das suas mãos, né? Que aí já vou passar pra Luciana. Certo. Você, quando fabrica essa joia, elabora, desenha, arquiteta, porque é toda uma estética, né? Com Não é sair fazendo as certeza. coisas. O dom espiritual, aquilo já sai com uma energia pro destino, pro dono. Com certeza. Sai com uma energia, com carinho, né? Porque como a doutora falou aqui, o que a gente faz tem que se dedicar, tem que fazer... Tem que ter um foco, né? Tem que ter um feeling, um foco, fazer com amor, com carinho. E Maria Padilha me colocou na espiritualidade justamente para isso, para tratar as pessoas com carinho, né? Então eu tenho aí joias desde um preço mais acessível até um preço maior, né? Mais acima, mas Atende também todas as classes. Exatamente. Certo. Com o que a pessoa tá escolhendo ali, pra pessoa sair contente e realizada. Então, gente, tem pra todos os gostos e todos os bolsos. Verdade. Faça uma pergunta pra sua irmã. E para você, mãe Michele, essa questão das joias, quando você vai ao encontro de personalizar e a criatividade, além da criatividade e inspiração, vem sempre da Maria Padilha, quando você pensou em montar esse negócio e falou, nossa, vou montar, veio essa inspiração da mãe Padilha, como é que foi isso, assim? Muito boa essa pergunta, irmã Luciana. Bom, o pai Kleber mesmo sabe, né? A própria Maria Padilha, ela inaugurou a minha casa. Achei. O Eguibé de Onira, ele esteve lá presente. Foi lá, ela que abriu as portas da minha casa. Então, com as joias não são diferentes. Ela me traz toda essa intuição, todo esse cuidado, né? Atenção com as pessoas. Então, fazer realmente um trabalho com carinho. Como ela mesmo sempre me falou, filha, lembre-se sempre de onde você veio. Faça tudo para as pessoas com amor, com carinho, né? Desde as joias. Passe o meu nome à frente. E é isso que eu faço. Eu sou testemunha que, de fato... faça uma pergunta pro seu irmão. Tem alguma curiosidade que você queira saber? Fica à vontade. Mano, Estamos em família. Mano, eu queria saber como que você faz quando a pessoa fala, ó, eu quero tal joia. Uma pessoa do axé. Pra você ter essa conexão, por exemplo, com a entidade ou com o orixá da pessoa, pra você entender o que realmente o orixá quer ou a entidade. Ou, por exemplo, a pessoa pegou e te falou assim, ó, eu quero XYZ. Aí quando você pega, não é isso que você tá pedindo. Como é que você faz essa conexão? Primeiramente, dá atenção, né? O que a pessoa quer. Vou receber ela lá no ateliê de Maria Padilha, Michele Joias, né? Ela vai sentar, vai tomar uma água, vai tomar um café. Vou deixar ela à vontade para passar o que ela sente, o que ela quer, né? Realmente para eu sentir também a energia daquela pessoa. E assim eu vou ali conseguir fazer o que realmente ela almeja, né? Então, assim, tem uma preparação antes, então. Com certeza. Da situação. Sim. Nossa, que interessante. Quem quiser procurar suas joias, a sua arte, né? A sua hábil
e rica, né? É arte maravilhosa. Deixe seus endereços, deixe seu telefone, deixe suas redes sociais, por favor. Fala com o público aí. Pode deixar. Obrigada, Pai Kleber, pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Meu telefone é 11 9 8628 1117. Repita mais uma vez. 11 9 8628 1117. TikTok é @MichelleJoias7. Então, vocês vão entrar lá, vão encontrar alguns modelinhos, né? Mas, como eu falei, pode me procurar, pode falar o que vocês querem, o que vocês almejam, que eu vou atender aí cada um com muito carinho. Ou seja, se as pessoas quiserem algo mais personalizado... Com certeza. É só procurar você de forma particular, né, e peculiar e passar o que quer. Com certeza. Certo. Uma joia gravada, né? Um ecodidé aí castroado. Então, temos joias... Uma joia como essa que está aqui, com um banho de ouro rosé... Né? Temos vários modelos aqui que aí vem trazendo um diferencial. Hoje eu não trouxe aqui modelo em prata, mas eu também faço. Mas vai trazer nas próximas, ela vai voltar. Hoje foi tudo no dourado em homenagem à Dona Maria Padilha, né? Axé, que assim seja. Né? E a gente lembrando que ela também é dirigente espiritual, né? Ela é dirigente espiritual. A gente também vai fazer algumas perguntas com referência a isso, né? Vou também deixar suas irmãs fazer. Eu vou começar a rodada, tá? Tá bom. Você como... Inclusive, abraço pros meus netos, um beijo pra casa de Onira, logo eu tô com vocês aí. Você como dirigente espiritual, com uma casa bem estruturada e bem localizada na Zona Leste de São Paulo, né? Se não me engano é Moca ali, né? Ali é Anália Franco. Anália Franco. Mas tá tudo tá perto. pertinho ali. Muito bom. Tá ali na Zona Leste, tá bem localizado. Muito boa a região. Isso. Michelle Joias, se as pessoas quiserem te procurar, se as pessoas quiserem uma joia personalizada, um produto personalizado, independente de estar ali no catálogo, quando a pessoa procurar você na rede social. Você chama a pessoa no particular, você faz algo realmente muito exclusivo e muito personalizado para aquela pessoa, correto? Com certeza, faço sim. Inclusive, eu até gosto muito de fazer. Como eu falei, procuro criar peças que sejam diferenciadas. Então, se a pessoa me procurar, eu quero uma... Um trabalho de arte mesmo, Exatamente. Né? Acho que até levanta a gente, né? Dá aquela dedicação ali e tudo. Então, se a pessoa me procurar pedindo uma joia específica, vou ouvir o que ela quer, sim. Vou dar algumas dicas, né? Até para aprimorar. E vou, sim, criar essa joia para ela. Muito interessante. Vocês estão vendo, então, que tem para todos os gostos, todos os bolsos. Só chamar ela vai executar um trabalho brilhante, né? Com essas peças maravilhosas. Como vocês estão vendo, uma grande diversidade aqui de peças. Ela vai voltar em outros programas com outras peças, apresentando mais do trabalho dela. Só que antes, né? Porque ela não é só mãe, ela não é só mãe de santo, ela também é uma empresária, porque as pessoas confundem as pessoas do culto afro só com o culto. A gente vai entrar na vida dela espiritual, só que antes, deixe os seus endereços para as pessoas te procurarem, né? De fácil acesso, para pedir, para encomendar uma joia específica, algo. Por favor, fala com o público. Meu telefone é 11 9 8628 1117. Repete. 11 9 8628 1117. Facinho de gravar. E de antemão agradecer sua presença, mas vai estar passando no GC também, facinho de achar. E lembrando Obrigada. que ela é patrocinadora não só aqui do podcast, mas também lá do programa da Rádio Vibe Mundial, que vocês já estão adaptados, né? E agora a gente vai virar um pouquinho a chave, né? No final a gente vai fazer uma outra apresentação. E eu quero falar do equilíbrio do sacerdócio, né? Na atualidade das redes sociais, da proliferação de fundamentação, Sim. da exposição de fundamentação. Você como uma mãe que cuida dos meus netos, um abraço para casa de Onira. Netos, logo a gente vai estar junto. Você acha que hoje é fundamental o sacerdote ele ter um equilíbrio? Porque não é fácil tocar uma casa, né? Com certeza. E você que tem uma casa muito bem construída, muito bem ali realizada, ali na Anália Franco, no Mimoca, Zona Leste aqui de São Paulo, um bairro muito bom. Qual é o conselho que você daria para os novos sacerdotes, para quem está chegando? Qual é o conselho que você daria para as pessoas que estão perdidas, assim? E o que você pode falar, assim, do sacerdócio, do que tocar numa casa, assim, por favor? Primeiramente, né, fazer como eu fiz.
seguir, né, as suas entidades, o seu espiritual. Eu sempre segui o que Dona Maria Padilha ditou na minha vida, o que Onira ditou na minha vida, o que o Pai Ogum ditou na minha vida, e seguir o seu sacerdote. Porque não tem como você ter uma casa, querer passar ensinamentos às pessoas, se você não ouve ninguém, se você não segue ninguém. Se você não escuta ninguém, você simplesmente quer fazer o que você quer. Fica até uma coisa de falta de confiabilidade, Com né? certeza. Porque, primeiramente, a gente tem que aprender, né, de joelho. Eu gosto de... Até coloco bastante essa frase aí para os meus filhos. A gente aprende, se abaixa para aprender, para um dia ensinar de pé. Então, tudo que eu tinha que passar dentro da religião, eu passei. Eu não burlei nenhum processo. Então, por isso, os orixás e as entidades, né, Onira, Maria Padilha, vem aí me agraciando, inclusive com esse momento aqui hoje. Quero até agradecer ao senhor mais uma vez pelo convite, aqui viu? sempre será muito bem-vinda. E vocês estão ouvindo, gente, você tem um sacerdote, confia nele. Com certeza. Não dê ouvido a terceiros, porque senão você não precisa ter um sacerdote, né? Pode formular a pergunta para ela. A mãe Michele, com toda essa experiência de estar aprendendo primeiro com o sacerdote, a senhora ainda sente que em alguns momentos é importante a presença do sacerdote, com todo esse processo de aprendizado, de contato com a espiritualidade? Como é que funciona, mãe? Com certeza. Eu não faço nada sem o meu pai. Nada. Tudo que eu vou fazer, eu consulto ele, eu pergunto para ele. Eu peço, né, a opinião dele, o ensinamento dele, né? O sacerdote, ele é uma pessoa de confiança, ele é uma pessoa que você tem que estar ali com ele o tempo inteiro, você tem que estar. Não digo que o Pai Kleber tenha que estar dentro do Egbé Onira o tempo, 25 horas, porque ele tem os afazeres dele, mas assim, qualquer coisa a mais, dúvidas que eu tiver, eu tenho ali a confiança de falar com ele. Então, se você tem um zelador que você não confia nele, não tem lógica, né? Então, você quer fazer essa sim, conexão, essa confiança. Muito importante. E é interessante que até como é o processo quase de telepatia, de inspiração através da espiritualidade, está em conexão para poder também estar atuando sem também, como a senhora colocou aí, não só estar em conexão, não só com a presença física, mas com a presença de alma, de estar ali em toda essa instrução para que tudo tenha um equilíbrio. Para que a senhora tenha equilíbrio com os seus filhos, para que de alguma forma também você possa estar vivenciando o equilíbrio através de todo o ensinamento que o pai passa. É bem isso, né? Com certeza. Que interessante. Eu queria saber qual que é o seu maior desafio sendo mãe de santo. Boa pergunta, hein? Forte. Olha, hoje eu estar de pé e eu estar bem em minha vida, graças a Maria Padilha e a Onira, então, todos os desafios, como o próprio Pai Kleber diz, eu me vejo ali preparada para tudo. E claro, como eu falei, com essa confiança de ter um zelador de verdade. Até porque lá atrás eu já passei por situação de pessoas abrir meu jogo e saber que eu tinha ali um caminho ao sacerdócio e me negar esse caminho. Então, é horrível isso, né? Exatamente. Então, quando eu cheguei até o Pai Kleber, ele falou, ainda era mais nova de santo, e ele falou pra mim, olha, filha, você tem esse caminho, ele passou pra mim. E é isso que eu vou seguir também, passando a realidade aos outros também. Quando chegar um filho até o meu jogo, que eu sei que ele tem um caminho, eu vou dar um tratamento diferenciado pra ele, eu vou dar uma atenção, né? Fazer como o meu próprio mestre, o Pai Kleber de Ogum, me ensinou, né? Então isso faz toda a diferença. Isso é tão interessante que essa questão de ter essa atenção com o Pai Kleber, que não nos traz essa limitação. Igual em muitos locais que a gente pode até falar que a pessoa está ali só de olho na sorte. Da sorte do outro. Aleatória, né? Aleatória, concordo. Exato. É bem interessante essa questão que a mãe colocou, viu? Por conta desse detalhe, hein, pai? Eu quero que vocês dois me ajudem agora. Eu vou fazer, ela vai responder, vocês pegam a continuidade. Certo. Essa questão da limitação. Porque eu acho isso ridículo, que é uma das coisas que eu bato na religião faz tempo. Até porque a gente tá na mídia faz muito tempo, quase 2 décadas. Mas vamos lá. Essa coisa de... eu sei que você trata bem meus netos.
tá? Isso eu não tenho dúvida. Mas essa coisa de limitar o conhecimento, de não passar o saber, de ter medo de o filho abrir casa, de ter medo de o filho ter uma ascensão de vida, de ter medo de dar o caminho do sacerdócio para aquele filho. Qual que é a sua visão sobre isso aí? Qual que é a sua opinião? E aí depois vai a Tarsi lá na sequência e vai a Luciana, por favor. Certo. Eu acho que isso vai contra, primeiramente, o princípio espiritual, o que foi lhe dado ali, né? O que foi lhe confiado. Porque a partir do momento que Maria Padilha, que Onira, Ogum abriu a porta da minha casa, eles confiam em mim. Eles me dão a credibilidade. Então, eles falam, a minha filha tem capacidade. Então, eu tenho que passar isto ao próximo. Eu tenho que ensinar, elucidar. E eu quero, sim, ver os meus filhos bem. Quero ver meus filhos bem, melhores que eu sempre. Não, nunca abaixo de mim. Então, acho que um bom zelador, um bom sacerdote, ele tem que se encaminhar seu filho, cuidar, fundamentar, fazer tudo o que tem que fazer ali no caminho de cada orixá e deixar a pessoa legal, sim, bem, não só financeiramente, mas também bem como ser humano, né? Para poder saber entrar e sair de qualquer local, de qualquer situação bem. Ser um bom religioso e ser um bom civil. Também, não adianta ser só no lado religioso, na civilidade também tem esse raciocínio. Por favor. Conhecimento, eu acredito que o conhecimento ele tem que ser passado à frente. E quando você prende alguém de algo que ela tem que receber, você não atrasa só a pessoa, você atrasa a sua vida. Fantástico. Né? Então, quando isso acontece, a mãe ou o pai de santo, eles têm que estar cientes que eles também vão pagar pelo que eles estão fazendo. E essa questão da expansão de cada ser humano, seja espiritual ou até mesmo materialmente, que é o caminho da pessoa, é muito importante que as pessoas entendam que a mesma capacidade que uma pessoa tem para essa espiritualidade expansiva, que ela também possa ter para a materialidade. Exatamente. Porque andam juntas. Sim, e eu concordo. tenho aprendido cada vez mais com as aulas, com o Pai Kleber, muito isso. Acho que todos nós. Uma outra questão que a mãe Michele também colocou bem interessante é que como que a espiritualidade ela já traz esse poder de autoridade, de expansividade, independente de a gente encontrar ainda uns seres humanos que tem ainda, como vou dizer, um título ali, mas que de repente não esteja honrando, vamos colocar assim, Sim. né, pai? De forma eficiente, será que essa seria a palavra, de forma honrosa ali, a ancestralidade? Se também a espiritualidade nossa nos permitiu passar ali, ou algo do tipo, a gente tem muito aqui a aprender. Porque às vezes o caminho de cada um, o destino, é de cada um também, né, pai? Sim, concordo absolutamente, né? Boas visões. E na sua casa, na casa de Onira, você procura sempre estar deixando os seus filhos, as pessoas, os seus clientes, as pessoas que procuram a sua casa, dentro de um alinhamento ancestral? Com certeza. Sempre dentro de um alinhamento ancestral. Sempre com cuidado, sempre com zelo, né? Sempre, como eu falei, primeiramente honrando o que o orixá deu nas minhas mãos, que é uma grande responsabilidade. Zelar de pessoas é uma grande responsabilidade, não é brincadeira, como muitas pessoas vão levando aí fora, abrindo suas portas levianamente, né? Eu até chegar aqui, né, e costumo dizer que eu sou só um bebê engatinhando ainda, né? Todos nós somos aprendizes. Sim, perante tanto o meu longo caminho aí, que a Maria Padilha colocou aí, minha jornada, né? Até eu chegar aqui, passei por muitas coisas, então eu tenho que honrar sempre esse caminho aí, com muito zelo, né? Zelo acho que é a palavra-chave. Eu vou fazer outra pergunta, eu vou passar pro complemento delas. Tá certo. Você abdica muito, né, da tua vida pessoal, você abdica de muitas coisas para hoje poder cuidar dessa turma toda, que não são poucas pessoas, para cuidar da sua casa, para cuidar das suas entidades, para cuidar do seu orixá. Dá uma visão, como que é uma mulher de candomblé, como que é uma mulher do orixá, as coisas que ela precisa abdicar para realmente ter sucesso como você tem, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão acabar se inspirando
nesse depoimento que você está dando aqui. Por favor, fica à vontade. Com certeza. Primeiramente, né, eu não frequento qualquer lugar, eu não me mesclo com qualquer pessoa, porque quando a gente zela de pessoas, a gente tem que ter essa visão, a nossa energia que vai sempre ser passada ali à frente. A minha energia, os meus filhos são coligados com ela, então eu tenho que estar bem justamente para que meus filhos também estejam bem, né? Não temos horário para dormir, né? Temos dedicação total ali ao sacerdócio, né? E mesmo assim, ter tempo também para me dedicar à minha vida profissional também, né? O meu empreendedorismo, meu caminho empresarial. Mas, assim, sempre dedicação total. Não tem como você ser um zelador e você não abdicar. Você vai ter que abdicar, sim. Vai ter que abrir mão de algumas coisas. Vai ter que abrir mão de algumas coisas. Eu abri mão de algumas coisas, de algumas pessoas. O que não agregar na sua vida, tire, corte, né? Você tem que andar no caminho seu. Se você quer caminhar, quer ser que para quem tá aí, né, iniciando aí, ou tem esse caminho como eu tive, como eu vivenciei com o senhor, né, de chegar na Casa Ogum e ser uma pessoa ali com caminho de sacerdócio, o senhor me colocou, mas eu nunca me coloquei à frente de nada, sempre fui vivendo os meus processos, né, fazendo as minhas coisas, aprendendo para um dia poder me posicionar. Fantástico. Eu vejo que é bem importante abdicar de muitos detalhes, muitas situações, que o tempo é algo que para você gerenciar e pessoas para você dar atenção também é algo bem específico ali, que é importante a gente saber ter assim, como vou dizer, pai, saber fazer as melhores escolhas para sua vida. Perfeito. Se você tem um foco para algo, se você tem ali, já é autorizada pelo orixá, pela espiritualidade para realizar algo, não tem como deixar só o seu tempo para algo específico. E eu acredito que para a gente que é mulher, na religião, no candomblé, na religião afro, fica bem assim, como vou dizer, o tempo fica mais curto ainda. Porque mulher tem aquela questão do empreendedorismo, tem a questão dos afazeres. Exatamente. Os afazeres que, mesmo que alguém esteja ali nos ajudando, a gente sempre tem que dar o nosso toque em algo. Tem os filhos, tem a parte de relacionamento. Tem também, igual a gente tem aqui o nosso sacerdote, o Pai Kleber, tem também o contato lá com a Casa Ogum. Então, e não se mesclar com qualquer pessoa, realmente cortar aquilo que você está vendo que não está te trazendo evolução. Não agrega. Isso que a senhora colocou é perfeito. Uma outra questão que eu coloco aí é que haja equilíbrio para a gente que é mulher, e a mulher ela tem, né, na personalidade várias facetas para poder dar conta de tudo e conseguir assim ainda colocar um sorriso, ir na especialista de beleza para poder ainda ficar bonita e fazer tudo acontecer. Ainda tem todos esses detalhes aí que é interessante a gente colocar. Então acaba sendo uma dinâmica de movimento. Verdade. E aqui a gente está muito com a presença de Oiá, das irmãs de Oiá, de Oxum. Então, isso é bem interessante, que é a água e o vento, é o movimento. E eu acho que é isso que faz a nossa vida girar e a gente também viver. Porque isso aí também é importante falar que a gente também do Afro gosta de viver essa aventura, os momentos, tudo que tem que ser feito. Isso também é importante, faz parte da vida. Claro, não podemos deixar jamais. Espiritualidade, ela acaba sendo um pouquinho egoísta. Ela acaba trazendo a gente, exigindo um pouco mais da gente em todos os âmbitos, até baseado naquilo que a Luciana e a Michelle disseram. Você está de acordo? Qual que é a sua visão, Tarsila? Sim. Eu acho que ela, na verdade, a espiritualidade, ela vai separando o joio do trigo. Então, chega um momento que você tem que fazer escolhas, porque não dá para você se mesclar mais com aquelas pessoas que você andava antes, até porque a sua energia vai mudando, e aí tem hora que você não consegue mais ficar no mesmo ambiente. Isso te irrita. As pessoas vão ficando pelo caminho, elas não ficam no mesmo nível. Exatamente. Não acompanham. Você teve que abrir mão de muitas pessoas conforme você foi evoluindo, conforme você foi crescendo, conforme você foi construindo o seu caminho. Desse depoimento para as pessoas entenderem que às vezes você vai ver um monte de gente saindo da sua vida e não é por sua culpa, não. Exato. A sua energia evoluiu. E eu queria saber sua visão sobre isso aí.
Com certeza, pai Kleber. Abrir mão. Eu não costumo. Olha, não vou nem dizer que abri mão, me livrei, né? Porque tem coisas que a nossa espiritualidade nos livra. Então, assim, se a pessoa não me acompanhou, se ela não se adequou ao meu grau de evolução, né? As coisas que eu fui ali colocando, fazendo, então ela foi ficando naturalmente ali para trás. E tá tudo bem. Então você também tem esse entendimento Tenho. de Com que, certeza. de repente, a pessoa não quer ficar ali na sua casa, ela tem que sair, ela tem que seguir o curso dela, o rio tem que fluir, e você não tem esse problema. Você libera, abençoa a pessoa e deixa a pessoa seguir o caminho dela tranquilamente. Com certeza, procuro colocar, né, tratar todos os meus filhos de igual para igual, né, claro, dentro da espiritualidade, observando a evolução de cada um, o tempo de cada um, mas sempre passando tudo ali, colocando tudo ali para os meus filhos. Então, eles têm tudo ali nas mãos. Qualquer dúvida, podem chegar em mim, podem conversar, podem me perguntar, precisamos ir até o jogo consultar. Eu sempre falo assim, vamos lá, se faltar alguma coisa, eu busco o meu mais velho e não tenho problema nenhum com isso. Então tá tudo ali. Se dentro disso a pessoa não se enquadra, ela não está contente, então ela segue o caminho dela sim, se ela quiser, né? E a gente respeita. Bom, a gente tem a Luciana aqui também, que eu posso colocar aqui até na reta final do programa. Você também abriu mão muita coisa, né? Você morava numa outra cidade, hoje você está em São Paulo, capital, tá bem estruturado e tal. Você entende que abrir mão de muitas coisas, quando a evolução chega, vale a pena. Qual que é a sua visão para as pessoas que estão em busca do seu eu, estão tentando se encontrar, estão tentando buscar a própria energia? Pai, é uma experiência bem impactante. Porque Verdade. é questão de escolhas, e isso vai envolver muitos detalhes. E é preciso que você tenha equilíbrio para estar focando naquela escolha e abdicar de algumas situações e deixar o passado no passado, nem sempre para muitas pessoas é uma decisão fácil. Porque encontrar a própria ancestralidade, você não só abdicar de situações e de pessoas, significa também uma decisão muito interna, de você estar muito conectada com a própria ancestralidade e a espiritualidade. Algo que me chamou muito a atenção é que, normalmente, que é aprendendo com o pai Kleber, o seu sorriso muda, a sua pele muda, Verdade. tudo vai ganhando um novo tom. Então, isso acaba sendo uma experiência revigorante. Requer, assim, coragem, ousadia. A gente, assim, como vou dizer, ter aquela expertise para viver o caminho. Verdade. Não adianta a gente querer viver mais do mesmo. Uhum. Aí fica na mesma tecla. Então, tem que utilizar teclas diferentes, fazer algo diferente da vida para ter o quê? Um curso. Senão você fica estagnado, paralisado. E eu acredito que tudo na natureza está em movimento e é importante que nós, do Axé, estejamos cada vez mais em movimento. E vir de uma outra cidade para cá até se adaptar a clima, a geografia do local, tudo Verdade, isso, tudo. pai. As pessoas, Mexe, né? as pessoas, tudo isso vai mexendo com o seu psicológico, com o seu emocional. Tudo isso também vai trazendo o quê? Movimentações diferentes. Você viver algo diferente na tua vida. Não adianta você ficar querendo viver a mesma coisa e esperar algo diferente. Então, se sua mentalidade também não acompanha para uma mudança física, ou seja, a mentalidade ali interna, algo interno, sua emoção interna também não vai acompanhar o restante daquilo que você fez na parte física. No meu caso, uma mudança de cidade. E isso inclui abdicar muita coisa mesmo, porque eu venho de toda uma geração que é da cidade ali do Espírito Santo. E vir para São Paulo foi, assim, uma experiência incrível. De clima, então, nem se fala, porque o frio é diferente, o calor é diferente Muda da cidade, muito. muda bastante. E além das minhas mudanças internas, psicológicas, enfim, né? Tudo de bom. É tudo de bom estar aqui em São Só Paulo, ainda axé. mais, só axé. E ainda mais perto da Casa Gu e do Pai Kleber e das irmãs, ainda a gente fica mais feliz. Bom, ainda. vamos lá, a gente tá na reta final aqui. certo. Deixe seus Vai. contatos de novo, suas especializações. Obrigado pela presença e você vai voltar com a gente aqui, Eu por favor. queria agradecer ao senhor por tudo sempre. E eu atendo odontologia, né, veterinária, acupuntura, fisioterapia, dermato também, né, lá na Toca da Alice. Nós temos internação, todo tipo de atendimento, fazemos exames, tudo que seu pet precisar.
né? Temos banho tosa, a gente tem um protocolo de banho ozonizado que eu criei também bem legal. Então, se precisar é 11 96904 1012. E o Instagram é Toca Dalice Vete. É isso aí, só procurar. Doutora maravilhosa, uma entrevista maravilhosa, gente. A gente aprendeu muito aqui. Verdade. A mãe Michele agora vai passar o telefone dela pessoal para atendimento, para jogo de búzio, para ebó, para trabalhos específicos. Ela tem um QI muito forte de Umbanda também na casa dela. A Umbanda na casa dela é muito forte. Você que às vezes está perdido pelo mundo aí, tá procurando uma casa, por favor, mãe Michele. Com certeza. Agradecer, inclusive, sua presença. Obrigado. Eu que agradeço. Número de telefone 11 98628 1117. Repete de novo. 11 98628 1117. E a mãe Luciana, deixa o telefone dela, ótima taróloga, previsões fantásticas, precisa, inteligente, culta, por favor. Primeiro agradecendo aqui a mais uma presença incrível e ilustre com as irmãs e com o pai Kleber. E deixando meu contato lá no Instagram, Luciana Tavares Astral. Só clicar lá no link da bio. E meu telefone é 27, o código 9971 4424. Então, no episódio de hoje, vocês conferiram mulheres empoderadas, mulheres poderosas, diversificadas, empresárias, mães, espiritualistas, e hoje vocês têm a ciência de que o candomblé ou o culto de orixá ou das entidades vai muito além de ficar dentro de um terreiro. Sim, temos outras profissões, temos outros afazeres, temos outras didáticas. Perfeito. Sim, e é possível nós afros se expandirmos em setores de inteligência da sociedade. Então você que está limitado, que está preso pelo seu pai e mãe de santo, que não passa conhecimento, que não deixa você estudar, que não deixa você se aprimorar numa profissão que você quer, você está perdendo tempo. Então, com esses depoimentos, a gente está encerrando mais um episódio do Maria Padilha de Cara com a Realidade. Em breve a gente vai estar voltando. Com certeza elas estarão aqui outras vezes. E eu não vou falar uma data específica. A qualquer momento vocês vão estar ali no canal. O programa vai estar disponível para vocês curtirem, compartilharem e ajudarem muitas outras pessoas. Então, até a próxima com o Pai Kleber de Ogum Jornalismo. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.